Olá, olá! Estamos no ar com mais um episódio do Código Legal, um podcast de entretenimento jurídico. Aqui a gente troca informações, cada um traz uma novidade, a gente conversa sobre o que está acontecendo aí nos bastidores do mundo das leis e também a gente sempre gosta de trazer aqui alguma polêmica, né? No mundo jurídico a gente não vive sem alguma treta. Isso é relevante, é praticamente impossível viver um mundo jurídico sem uma treta. Aliás, a vida de advogado, né, é recheada de tretas por aí. Não sempre dos advogados, mas principalmente dos seus clientes. Pois bem, hoje a gente está aqui com a bancada parcialmente completa, né? O quórum não foi totalmente preenchido, mas nem por isso não vai ser bacana o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de passar aqui a palavra aos meus amigos e colegas, André Pereira e a Caroline, para que deem as suas boas-vindas a todos que nos acompanhem. André. Obrigado, Giovanni. Mais uma vez, satisfação estar aqui. Mais um episódio. Na outra vez, eu e a doutora Edilene não pudemos, por compromissos particulares e também profissionais, que acabou se estendendo. Mas estamos aqui mais um episódio para trazer aqui novidades jurídicas. Agora, recentemente, dia 8 de março, tem uma novidade muito importante que eu vou discorrer mais à frente. Então, passa a palavra para a Caroline. Então, olá, meus queridos colegas de profissão, queridos ouvintes. É uma satisfação e uma honra estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre assuntos jurídicos. Vamos lá. Muito bem, e hoje a gente tem algumas novidades aqui, né? A Carolina já estou sabendo que vai trazer aqui uma informação bastante interessante aí, uma novidade aí na área jurídica. Doutor André também vai conversar um pouquinho para nós aqui a nova alteração sobre o assunto que envolve o estupro de vulnerável, que inclusive nos últimos tempos aí gerou bastante polêmica nas redes sociais devido aí a algumas decisões um pouco heterodoxas para o tema, né? E eu vou trazer aqui uma informação diferente daquela que eu costumo debater nos episódios do Código Legal, pois hoje eu vou falar um pouquinho de direito previdenciário, tá? Então, Caroline, diz para nós aí o que tem na pauta. Então, vamos lá. Como nós estamos no mês de março, eu pensei em abordar alguma coisa relacionada à mulher, né? Vamos priorizar aí um pouquinho a mulher, já que é um mês que se fala bastante, é uma pauta muito aí voltada para o mês da mulher. E como é um mês que se fala bastante também dessa questão relacionada à violência doméstica, né? É uma bandeira que muito se tem falado, até pela questão da Lei Maria da Penha, né? Toda essa prevenção voltada à violência doméstica. Eu procurei algum tema que pudesse esclarecer para as pessoas algo relacionado à mulher e também ligado aos direitos da criança e do adolescente. E aí me lembrei de uma lei que ela trouxe uma novidade, ela trouxe uma alteração no nosso Código Civil, mas ela não é tão nova assim. É a Lei 14.713 de 2023, que alterou o parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil, que foi uma pequena alteração no que diz respeito à guarda compartilhada. Nós tivemos duas leis, uma em 2008, que foi a 11.698, e posteriormente uma 2014, que foi a 13.058, que trouxeram para o nosso ordenamento jurídico a guarda compartilhada como sendo a regra geral, a regra principal. Né? Nós temos duas modalidades de guarda no nosso ordenamento, é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Eu já falei brevemente aqui sobre isso, mas de forma bem sucinta, a guarda unilateral, como o próprio nome já diz, é uni, então ela é de ou só do pai ou só da mãe, então aquele vai ser o responsável sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. E a guarda compartilhada, então, as responsabilidades do filho ou da filha vão ser compartilhadas entre o pai e a mãe. E aí, qual que é essa novidade, então? É uma excepcionalidade a essa regra geral. Porque antes nós tínhamos como excepcionalidade duas situações. Quando o pai ou a mãe declaram ao juiz que não querem essa guarda compartilhada, né? Então, o pai ou a mãe
numa dissolução de união estável, num divórcio, vão dizer para o juiz, olha, eu não quero, né? Pode ser a guarda unilateral, pode ficar para o outro genitor, não me oponho a isso. Ou então, quando o juiz também identifica que um deles não tem aptidão ou não pode exercer aquela guarda compartilhada por alguma situação de risco, né, que coloque em risco aquela criança ou aquele adolescente. E aí essa lei, então, trouxe essa nova exceção a essa regra da guarda compartilhada, que é quando existem elementos capazes de evidenciar existência de violência doméstica. Então, quando houver, né, alguma situação, algum risco, alguma evidência de violência doméstica, nesses casos, então, excepcionalmente, não será aplicada a guarda compartilhada. Lembrando que é uma exceção à regra, então são para casos realmente excepcionalíssimos, né, em sua minoria. O juiz vai analisar o caso com a sua especificidade, com a sua excepcionalidade que a causa exige, né? E sempre é importante lembrar que a legislação ela visa a proteção da criança e do adolescente. Então, é isso que o juiz, é com esse olhar que o juiz vai olhar para essa causa, né? Ele vai analisar isso, a Convenção de Haia prevê isso, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, a Constituição Federal prevê isso também, de que é dever de todos, né, da sociedade, da família, do Estado, priorizar o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, é com esse olhar que o juiz vai analisar essa causa e identificando elementos que evidenciem, né, situações de violência doméstica, então a guarda compartilhada não poderá ser aplicada, né? Então, só relembrando que é uma exceção à regra e é um caso excepcional. Por quê? Porque a conjugalidade é uma coisa e a parentalidade é outra, né? A conjugalidade ela deixa de existir, a parentalidade não, né? Deixa-se de ser marido e mulher, mas nunca deixa-se de ser pai e mãe. Né? Enquanto os filhos são menores, o poder familiar sobre os filhos, ele continua existindo. Então, essa guarda sendo compartilhada, ela só será excepcionalizada para a unilateral em casos aí ou de violência doméstica ou então caso um deles declare que não quer essa guarda. Mas essa violência doméstica, ela pode se dar de algumas maneiras, né? Segundo a lei, existe a violência doméstica de caráter físico, tem a de natureza psicológica e outras modalidades previstas na lei. E também ela pode ser direcionada a várias vítimas ou uma vítima. Às vezes tem o sujeito que é um bom pai, mas é um péssimo marido. Exatamente. Ou às vezes é um ótimo marido, mas um péssimo pai. Então, nessa disposição da lei que você trouxe, que violência doméstica está se tratando? Uma excelente ponderação. Mais uma vez, nós não temos uma clareza nessa lei em relação a isso. É uma lacuna, né? E coube novamente aí, cabe à doutrina e à jurisprudência esclarecer e definir em que relação de violência doméstica a gente está diante. Se é diante da violência doméstica perante a mãe, ou perante a criança ou adolescente, ou perante ao pai, justamente porque isso precisa ser analisado. Muitas vezes está-se diante de um péssimo marido ou uma péssima esposa, mas diante de um bom pai, né, ou um pai que nunca agrediu o seu filho, que nunca cometeu nenhum ato de violência para com o seu filho, ou a mesma coisa relacionado à mulher. Então, o que tende-se a interpretar, né? Pensando aqui, enquanto Instituto de Guarda Compartilhada, enquanto melhor interesse da criança e do adolescente, são violências contra a criança e ao adolescente, né? Porque um cuidado que a gente tem que ter também é porque a gente sabe que, infelizmente, a Lei Maria da Penha ela é muitas vezes desvirtuada, né? A gente sabe de muitos pedidos de medidas protetivas, né? André está aqui para não me deixar mentir, que a gente sabe que são pedidos que muitas vezes são infundados e que muitas vezes os filhos são usados como moeda de troca, como medida de vingança e que nem sempre essas violências acabam acontecendo.
Então, tem que se ter um cuidado realmente para avaliar esse tipo de situação, para que não haja um desvirtuamento daquilo que a norma prevê, né, que é realmente a proteção da criança e do adolescente. Uma dúvida que eu tenho e que muitas pessoas também às vezes me questionam, e que é até onde e o que diferencia a guarda compartilhada com o direito de convivência, vamos dizer assim, porque assim, às vezes o pai pode não ter a guarda compartilhada, mas ele tem o direito de convivência livre, né? E qual é a diferença de não ter a guarda compartilhada, mas ter o direito de convivência livre, ou ter a guarda compartilhada, mas com o direito de convivência regulamentado, estabelecido em dias e horários certos? Então, a guarda compartilhada, ela visa assegurar aos filhos, né, o exercício efetivo da parentalidade em respeito ao seu interesse enquanto criança e adolescente em desenvolvimento, né, no exercício pleno da convivência com o seu pai ou com a sua mãe. Então, é isso que visa assegurar. E aí, enquanto guarda compartilhada, a gente prevê, né, a norma visa assegurar um compartilhamento de responsabilidades. Então, o pai e a mãe vão compartilhar todas as responsabilidades daquele filho ou daquela filha, vão decidir de forma conjunta sobre tudo que diz respeito da vida daquele filho. Em que colégio que ele vai estudar, qual é a atividade extracurricular que ele vai fazer, se vai fazer natação, se vai fazer judô, enfim, qual é a atividade que ele vai escolher, qual é o médico que nós vamos levar, qual é o dentista, enfim, tudo que diz respeito, né, das decisões importantes da vida daquele filho, daquela filha, vai ser uma decisão conjunta. O direito de convivência é o direito do filho e da filha de conviver com o seu pai e a sua mãe da forma mais igualitária possível, né? Claro que na guarda compartilhada é estabelecido um lar referencial em que a criança vai ter um lar que vai ser o seu de referência, em que ela passa a maior parte do tempo, mas a ideia da guarda compartilhada é justamente para que não, né, antes nós tínhamos o quê? Aquele filho que via 4 vezes no mês o pai, e aí realmente o pai era uma visita na vida daquele filho, porque pegava no sábado, devolvia no domingo, no máximo na sexta, devolvia no domingo, então não participava ativamente da vida daquele filho, daquela filha, né? Era uma paternidade fast food, porque pegava no sábado, levava no shopping, comia McDonald's, devolvia e estava tudo certo. Então, não tinha responsabilidade quanto ao uniforme, não tinha responsabilidade contra as atividades escolares, contra a tarefa, não acompanhava a agenda, não sabia quando tinha reunião, quando tinha algum evento na escola, né? Não tinha grandes responsabilidades, não participava de forma ativa da vida desse filho. Então, a guarda compartilhada vem nesse intuito, de que realmente houvesse um compartilhamento de tudo que diz respeito da vida do filho, assim como era antes, quando esse casal vivia junto. E aí é que eu volto a dizer, a conjugalidade ela pode ter se extinguido, mas a parentalidade não. Então, por que haver essa diferenciação, né? Então, esses pais precisam continuar agindo da mesma forma. E é importante lembrar também que o Instituto da Guarda Compartilhada ele deve ser aplicado, e os tribunais assim têm decidido, inclusive o STJ, mesmo nos casos em que há conflito parental, em que os pais têm um pouco de conflito, né, e em que não há diálogo entre eles, porque é o melhor para a criança e para o adolescente. Então, já se entendeu, já se tem, né, estudos, a psicologia jurídica também identifica isso como o melhor para a criança e para o adolescente em desenvolvimento. Quer dizer, os pais acompanharem de forma ativamente, né, e participar mesmo de forma ativa. Então, não precisa a mãe, de repente, montar aquela mochilinha, entregar, não. O pai sabe, a mãe sabe que cada um tem que ter na sua casa tudo que é necessário, né, para a vida do seu filho. Não precisa um ou outro estar informando o que vai ter na escola, o que não vai. Tem que ter realmente uma responsabilidade, uma participação ativa, de modo a que tenha aquele interesse de saber o que está acontecendo na escola, na vida daquele filho, sem precisar estar perguntando ou ir até lá, de modo que seja algo comum, assim como era quando havia essa conjugalidade. E aí o direito de convivência é um direito da criança
e do adolescente de conviver. Então, o que se estabelece? Uma ampliação de convivência, em que geralmente se tem 1 ou 2 dias na semana em contato com aquele outro genitor que não tem o lar referencial, e mais os finais de semana alternados. Então, a ideia justamente é ampliar essa convivência da forma mais igualitária possível. Então, geralmente, pega a sexta-feira na escola, devolve segunda-feira na escola e amplia-se para 1 ou 2 dias na semana também, porque, novamente, é um direito da criança de conviver com aquele outro genitor que não tem o lar referencial. Mas aí, de repente, uma diretora de uma escola chega no escritório do advogado e relata a seguinte situação: olha, a mãe de um aluno da nossa escola, ela é separada do pai dessa criança. E é ela quem tem a guarda da criança, é uma guarda unilateral. E ela veio nos pedir que a gente não passe as informações para o pai. O que a gente deve fazer? Porque, afinal de contas, quem tem a guarda é a mãe, o pai não tem a guarda. A gente só reporta para a mãe as situações envolvendo a criança na escola, ou a gente tem permissão para passar essas informações também para o pai? Não só tem permissão, como tem o dever de informar. Se o pai foi até a escola e procurou saber essa informação, a escola tem o dever de informar. Inclusive, isso está na lei de base e diretrizes. Tem que informar porque ele não deixou de ser pai, né? Ele só não detém a guarda, mas ele tem o poder familiar. O poder familiar não se extingue, né? Então, tem que passar essa informação, sim. Ele é pai tanto quanto é a mãe. Não tem alteração. Pai e mãe têm o mesmo poder familiar sobre o filho, né? O que diz respeito à guarda? A guarda é a pessoa que vai tomar as decisões, né? Que tem a responsabilidade sobre aquele filho. Mas enquanto o filho está com aquele outro pai, por exemplo, no direito de convivência, é aquele pai que vai ter que tomar as decisões sobre aquele filho, né? Por exemplo, numa situação de emergência ou de urgência, não vai precisar ligar para a mãe perguntando se pode tomar alguma atitude, se vai levar ou não no hospital. Não, é ele que vai tomar as decisões, né? Porque a criança está sob a guarda fática dele naquele momento. Então, nesse caso, quando o pai ou a mãe que não tem a guarda, né, em caso de guarda unilateral, que busca informações na instituição de ensino, a instituição de ensino tem a obrigação, sim, de repassar toda e qualquer informação. E agora eu queria saber o seguinte, queria aproveitar o conhecimento também do André, porque afinal de contas é o nosso criminalista aqui na mesa. Exato. E aí conectar com o conhecimento da Caroline, que é a nossa familiarista, e passar também essa informação para quem nos acompanha aqui, que é o seguinte: comentou-se aqui em violência doméstica e Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela só tem tema que trata de direito penal, ou existem situações que envolvem violência e medida protetiva que não entram no campo do direito penal? E eu pergunto isso porque eu já tive situação de que chegou a mim medidas protetivas deferidas pelo juízo, que pela leitura da decisão, é uma decisão que não comporta sequer o contraditório, ela simplesmente foi aplicada, o sujeito ele precisou, né, manter o afastamento lá, padrão das decisões judiciais nesse tipo de situação, e não tem nada lá dizendo que ele tem o direito de se defender ou algo parecido. Explica para mim como é que mais ou menos funciona isso aí. A medida protetiva pode ser requerida diretamente em juízo, ela tem que passar por delegado, é assim mesmo, a decisão ela deve ser dada e cumprida sem estabelecer um contraditório. Me explica isso aí, porque eu fiquei realmente curioso. André, pode... Então, Giovanni, é até interessante quando a doutora Caroline, vou chamar aqui, Caroline, claro, falou a questão da medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Geralmente, não é em todos os casos que quando aquela companheira, a esposa ali busca essa proteção do Estado, Giovanni, que ela deseja se separar do companheiro. Não é porque tem a medida protetiva, que ela requereu aquela medida protetiva, que ela buscou, que ela queira se separar. Isso até pode ser polêmico, mas que não é simplesmente a medida protetiva, ela é uma ação cautelar, inclusive, que ela não tem esse contraditório, sabe, Giovanni? É óbvio que ela, para ser deferida, ela há uma análise ali
superficial do que está sendo noticiado para resguardar aquela vítima. pessoa, a vítima, ela é deferida, ele tem um prazo. Então, não é porque, aí eu faço um parênteses, que foi feita a medida protetiva, há um crime aí para ser investigado? Não, porque a medida protetiva de urgência, ela pode ser requerida sem a necessidade de uma tipificação penal. O que quer dizer com isso? Que não precisa ser um crime. Ele está exercendo a violência psicológica contra mim, ele está, ele É uma quebrou... medida de proteção. Exatamente, então não precisa ela chegar de, mas ele tem que me bater primeiro para eu pedir a medida protetiva. Não, né, doutora? Então, é isso que tem que ficar claro. Aqui em Santa Catarina, nós estamos bem avançados com relação a isso, sabe, Giovanni? Por quê? Porque através da delegacia virtual da Polícia Civil, aqui na internet mesmo, você pode fazer o boletim, o né? boletim online, isso é analisado rapidamente, e você pode ter a medida protetiva de urgência. É óbvio que há diversos entendimentos contrários com relação a essa do contraditório, porque, de fato, há uma superproteção às mulheres. Eu, enquanto pessoa, enquanto advogado, eu entendo que é importante que tenha essa valorização, tendo em vista a condição de gênero da mulher em si, mas a medida protetiva não é permanente, não é ad eterno, né? Ela Não. tem um prazo ali fixado para os ânimos, digamos assim, se Ela pode ser acalmarem. prorrogada também, acho que é importante explicar isso, né? Ela é determinada por um prazo e se a vítima entender que há necessidade de prorrogar, ela pode ir lá e pedir a sua prorrogação, Isso. né? Então, assim, ela visa essa proteção e até porque, assim, a gente vive num país em que sabemos do histórico, né? Do índice histórico de violência doméstica. Então, assim, essa lei visa realmente essa proteção porque há necessidade, porque os índices demonstram isso, né? E talvez por conta da lei é que a gente teve também um aumento de índices, né? Porque houve uma procura maior, porque hoje consegue-se chegar também às delegacias mais facilmente, até porque o boletim hoje é possível fazer de Isso. forma online. E outra coisa, sabe, Caroline, que quando há esse manejo do instrumento, da medida protetiva, é óbvio que isso eventualmente vai vir a gerar um inquérito policial. Aí, se a pessoa ali que está sendo acusada injustamente, ou que não concorda, ou que tenha sido uma falsa comunicação, enfim, a pessoa vai sofrer, tem as medidas legais cabíveis para isso, para que a pessoa seja responsabilizada por o que ela tenha feito, registrado, mas tudo dentro daí sim entra o contraditório, a ampla defesa. E pegando um gancho, Giovanni, que você falou, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela prevê, não apenas, ela tipifica ali a questão de violência física, psicológica, moral, patrimonial, são 5 ali, e ela também dispõe de medidas, políticas públicas para que sejam implementadas aí, que elas estão paulatinamente ao longo dos anos sendo implementadas. Então, não há apenas a questão penal na Lei Maria da Penha, é um importante instrumento que visa não apenas a questão penal, até a questão do afastamento por até 6 meses, também prevê o afastamento de até 6 meses do trabalho nesses casos, a preferência ali para a matrícula de filhos também, nesse contexto ali da Lei Maria Até da o Penha. acolhimento, né? Se precisar de um abrigo, né? De uma casa para ficar num determinado local em que também não se exponha o endereço dessa vítima com essa família, porque muitas vezes ela às vezes está numa situação de extrema vulnerabilidade, porque ela depende financeiramente do companheiro, tá com os filhos pequenos em casa, não trabalha, não tem para onde ir, não tem como sair. Então, quando ela busca esse apoio e ela busca essa medida de proteção, muitas vezes consegue-se um acolhimento e um local para ela ficar, né, sem informar endereço, para que ela possa realmente ter essa proteção. Tá, mas assim, ó, vamos lá. Ping-pong aqui. A medida protetiva pode ser requerida diretamente em juízo? Não, pode ser ou online, ou se dirigindo a uma Na delegacia de delegacia. polícia. Mas esse online é vinculado à delegacia de polícia. Isso, Mas vai passar pode pelo ser, crime. mas ela pode ser requerida em juízo incidentalmente num processo, né? Se tiver um processo e a gente precisar de uma medida protetiva, a gente pode requerer no meio Um de um caráter processo. antecedente, cautelar, né? Tá. Até, aproveitando esse gancho, até o delegado de polícia, ele pode já deferir ali a medida protetiva.
Obviamente, em caso que não seja, que não tenha ali, município seja sede de comarca, né? Então não Isso. vai ter um juiz para decidir. Aí o próprio delegado, a autoridade policial ali, enfim, o policial ali, militar, enfim, tem ali a competência para poder, nesse caso, Isso. tendo em vista a urgência. E pelo espírito da lei, desculpa até te cortar, Jonas, pelo espírito da lei, a lei traz que não é uma discricionariedade do delegado. Jamais Quando a arquivamento. vítima pede, ela deve ser concedida. Então jamais É o uma delegado medida pode de arquivar. proteção. Não cabe arquivamento, então. Né? Pelo que a lei diz, não. Ainda que não haja elementos assim indiciários que possam, vamos dizer assim, o delegado acreditar que a denúncia seja, vamos dizer assim, falsa. Ele tem que encaminhar para frente, é isso, Basta né? a palavra da vítima. Tá. Agora, para gerar aquele corte bonito, André. Teve a denúncia. Foi lá, fez a denúncia virtual. Certo. Depois, a vítima se arrependeu. Que é comum também. Então, e aí? É muito comum que naquele momento, ali no calor do momento, após aquela discussão, a pessoa acaba tomando uma decisão. De fato, há meios, inclusive recentemente houve uma alteração dessa questão relacionada à retratação da vítima, nos casos de violência doméstica. Essa retratação antes poderia até ser feito de maneira mais célere. Hoje não, hoje é indispensável que seja feita perante a autoridade judiciária, perante o juiz. Então, Existe a possibilidade, então, de arrependimento, porém, tem que ser feito perante o juiz, é isso? Exatamente. No entanto, o que for dito ali, dependendo das circunstâncias, vai ensejar uma responsabilização do que foi mencionado, certo? Ou seja, ainda que ocorra o arrependimento, se o juiz entender que houve sim o cometimento da infração, o réu, no caso ali, ele vai responder. Depender que assim, não bastaria apenas ela se retratar, né? A questão dos elementos ali dentro do próprio processo, testemunhas, enfim. O processo segue. O processo vai seguir, mas essa questão dela se retratar ali, pode ser que o Ministério Público também baixe, como a gente chama no jargão, né? Baixe para a delegacia para maior diligência, para averiguar aquela denúncia que ela tenha feito anteriormente, para embasar aquilo, porque até o próprio suposto autor, ele possa, então, tomar alguma medida referente a uma denunciação caluniosa. E até porque ela pode estar sob ameaça, às vezes, também, Exatamente. É isso importantíssimo esse ponto, sabe, doutora Carolina? Por quê? Porque às vezes, eu me arrependi, mas será que é um arrependimento mesmo espontâneo? Ou não está havendo uma ameaça, uma coação? Por isso que há essa necessidade de ser perante o juiz, e o juiz vai avaliar perante ali, não, ok, vamos baixar para maior diligência ou não. Então, e é para apenas alguns casos de violência. Então, outros casos em que não são possíveis. Que daí recebeu, infelizmente, uma agressão física, que venha deixar ali sinais, marcas, as lesões. Ela não pode chegar depois do exame de corpo de delito, eu me arrependo, eu não quero, eu quero me retratar aqui do que eu falei. Isso, invariavelmente, vai gerar uma consequência para ela. Por ela ter feito movido o aparato estatal e também pela própria pessoa que foi acusada, vamos colocar aqui, injustamente, se a pessoa não tenha feito aquele ato, né? Pode vir a responder por uma denunciação caluniosa, por exemplo. Exatamente. Até recentemente teve um caso que tomou uma repercussão referente a uma vítima, que ela se autolesionou e foi fazer um boletim de ocorrência, ter sido agredida. As investigações ali apontaram que ela estava na frente do condomínio, ela se lesionou ali para dizer que foi o marido. Então, ainda bem que tinham as imagens, né? Porque hoje tem essa importância da palavra da vítima. Então é isso, Giovanni. Então, não é tão simples assim, vou fazer o boletim. Meu marido ele me agrediu, ele me xingou, ele me ameaçou, eu tenho lesões aqui, tenho marca, tenho isso aqui, e chegar na frente do juiz e falar, não foi isso que aconteceu. O juiz, ela pode até falar isso, mas o juiz vai considerar todo o contexto. E aí, se for o caso, baixar para a delegacia, para o Ministério Público, para maiores diligências. Eu só gostaria de fazer um adendo em relação à concessão da medida protetiva, porque o juízo criminal, quando ele vai fazer o deferimento também, às vezes acontece do juízo criminal fazer o deferimento das medidas protetivas. Ele pode também, às vezes, estender essa medida de proteção não só em relação à vítima, no caso a mulher, mas muitas vezes estender em relação aos filhos. Ele pode, às vezes,
colocar os filhos na medida de proteção ou não, né? E aí, às vezes, quando ele não coloca restrição em relação aos filhos, aquele ex-marido, né? Aquela pessoa, para poder exercer o seu direito de convivência em relação aos filhos, vai precisar de pessoas da família para ajudá-lo, porque aí ele não vai poder manter contato, né, telefônico, e-mail, mensagens via WhatsApp, enfim, com aquela mulher, né, por conta da restrição da medida de proteção. Então, isso é importante também esclarecer. E também pode, às vezes, fixar uma pensão alimentícia, né? Então, isso é importante também comentar. Então, tem que observar bem direitinho quais são as medidas de proteção, porque às vezes elas diferem de uma vítima para outra. O assunto aí é de relevante importância, né? Porque acontece em quase todo o país, né? Ou melhor, acontece em todo o país. É um fato que ocorre há muito tempo, né? O relacionamento familiar realmente ele é recheado de situações que são desafiadores, né? São desafiadoras as situações, porque são emoções que estão envolvidas ali, as pessoas se apaixonam, depois tem a paixão positiva, tem a paixão negativa, que o amor e o ódio, tá tudo envolvido ali dentro do ambiente familiar. E, infelizmente, a lei ela também precisa tratar com seriedade essa questão, no sentido de que não dá para brincar com denúncias falsas ou, às vezes, verdadeiras, mas que depois a vítima não sabe exatamente se está sob ameaça, sob coação ou puro arrependimento mesmo, porque tem todo o aparato judiciário aí que é movido e delegacia e, enfim, tem que ser levado com seriedade essa questão. O mais difícil que nós percebemos, assim, é a vítima quebrar o ciclo da violência, né? Porque é preciso coragem para quebrar esse ciclo. Ela vive um ciclo de violência, justamente aquilo que o André comentou inicialmente. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ela não quer desfazer o casamento, o relacionamento, né? Ela só quer cessar a violência. Então, ela procura a delegacia, ela procura uma medida de proteção porque ela quer que pare a violência, mas ela não quer terminar o relacionamento. E aí, muitas vezes, esse é o problema que se enfrenta, porque ela precisa ter a coragem de decidir quebrar esse ciclo, porque o ciclo da violência é esse, né? Ela entra num momento de paixão e aí tá tudo bem e para ela, né, o relacionamento tá ótimo assim, e de repente quando ela passa por uma situação de violência, entra numa fase em que passa essa situação de ódio, de violência, e aí de repente há reconciliação, e aí ela entra na fase de novo da paixão, e aí ela fica vivendo esse ciclo vicioso e não consegue sair disso. Então, o que eu percebo é que esse acaba sendo o maior problema, é a coragem para quebrar esse ciclo. E é uma política geracional, ela precisa ser de longo prazo, para que realmente seja absorvido por todo um grupo de pessoas que vai se formando. E aí essas pessoas, principalmente os mais novos, vão crescendo e entendendo que eles não podem cometer esse tipo de situação, né? Até que isso seja natural para eles, né? Eles entendem, não, mas eu não tenho por que cometer esse tipo de situação. É cultural isso, e não dá para ser uma campanha de 1 ou 2 anos e achar que melhorou, os dados melhoraram, né? Não, As contínuo, estatísticas, né? tem que Contínuo. ser por um longo período até que a cultura daquelas pessoas que, infelizmente, né, tem esse comportamento indevido, não estejam mais aqui. E quem fique, né, que para quem fique aqui, esse comportamento simplesmente não existe. Realmente... E é possível, tá? É possível. Tem que ter realmente ali, uma campanha massiva, muita orientação, muita educação, muita aplicação da lei, né? Porque assim, César Beccaria falava assim, né? O direito penal, a efetividade dele não está em aumentar a pena, mas está na certeza de que o infrator vá ser punido, né? Então, assim, não adianta aumentar a pena lá do criminoso de estupro, por exemplo, que o André já vai falar agora em seguida, né?
Vamos aumentar para 120 anos. Se a condenação não cumprir. aparece, não Exato. vem. A investigação tem que ser eficiente, tem que encontrar, tem que punir e tem que fazer a pessoa pagar a pena, né? E, aliás, que novidade Vamos, é essa aí André. do estupro aí, André? Isso, eu até vou, mas antes de adentrar nesse tema, eu gostaria de fazer pontuar uma questão que a Caroline falou aqui, quando eu falei da questão da pessoa ali, da vítima, tentar se retratar, ou da mídia produtiva de romper esse ciclo de violência. De fato, em alguns momentos tem que romper, em outros ela espera essa mudança. E pode ser que o agressor ali, ele venha mudar. Eu, enquanto advogado criminalista, eu tenho um entendimento que só não acredita na mudança do outro quem nunca mudou a si mesmo. Então, pode ser que demore mais para uns, pode ser que demore menos, pode ser que a pessoa nunca mude. Mas tem essa perspectiva, como você bem pontuou, que de fato é um ciclo de violência, que daí a pessoa tá um relacionamento tóxico, como eles dizem, mas também há um entendimento que às vezes eu penso, com isso aqui, agora eu acho que ele vai parar. E pode ser que ele pare, né? Então, agora Vamos lá. falando sobre a questão dos relacionamentos, já há uma questão agora relacionada à idade. Então, aquele namoro, a minha tem 13 anos, o rapaz tem 15, isso é legal, isso não é legal. Legal, a gente sabe que não é legal porque é pela lei. Legal no sentido de lei, né? Isso. Exatamente, bem pontuado. Bem pontuado. Antes que haja um corte aí, vamos lá. Então, essa questão dos relacionamentos de pessoas menores de idade é muito importante. E teve agora uma repercussão muito grande de uma decisão do Tribunal de Justiça de Tribunal Minas de Gerais, em que a pessoa ali era acusada de estupro de vulnerável, tendo em vista que tinha se relacionado com uma pessoa com idade inferior a 14 anos, menor de 14 anos. Então, para contextualizar, o estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Ele dispõe o que é o estupro de vulnerável. É a pessoa manter uma conjunção carnal ou ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos. Aí a gente entra naquela questão, mas ela havia o consentimento, os pais sabiam, ela ficou grávida, o nosso relacionamento foi tudo assim, certo. Consentido. Ela tinha experiência histórico, sexual, enfim, experiência. E aí eles, de certa forma, reconheceram que ali o direito penal, diante daquele contexto, não precisaria, diante do caráter, acredito eu, da fragmentariedade, né, do direito penal, subsidiariedade, naquele contexto havia uma diferenciação naquele cenário ali. E agora, com a lei que foi promulgada no dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher, nós tivemos a promulgação da Lei 15.353. Essa lei, ela acaba de vez. Não tem ela fecha qualquer lacuna legal no tocante ao relacionamento com menores de 14 anos. O que isso quer dizer, André? Quer dizer que não adianta mais a defesa sustentar uma questão relacionada do relacionamento pretérito, relacionamento consentido pelos pais, com gravidez, com etc. Não tem mais. Tinha até uma tese bem famosa, defensiva, tese de Romeu e Julieta. O que é essa tese, Giovanni? É que, em tese, se a diferença de idade fosse até 5 anos, não haveria o crime. Então, até 5 anos... Mas é uma tese doutrinária, no caso. Ou está previsto em lei? Não, uma tese doutrinária que foi construída e aí, diante do entendimento dos tribunais superiores, da jurisprudência, né, que são as decisões reiteradas ali, que acabam sedimentando o entendimento, de certa, embora fosse bem rechaçada essa tese, que não era aceita, ainda, mas era suscitada pela defesa. Tanto que, em alguns casos... Foi aceito, mas na grande maioria não. E agora com essa lei, Giovanni, ela acabou. Foi um dos argumentos dessa decisão aí do Tribunal de Justiça de Minas, né? Um dos argumentos da defesa era justamente esse, né? Que havia consentimento. Exato. E aí, agora, então, fica muito mais claro que essa presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos
para um relacionamento, ela é absoluta. Não há mais como sustentar qualquer outra. Vamos colocar aqui no popular, uma brecha, encontrar uma brecha. Não tem mais essa brecha. Na verdade, já não tinha, Giovanni. Já tínhamos uma súmula do STJ, a súmula 593, que falava sobre isso. Nós tínhamos também o tema 918, que falava sobre isso. Mas ainda não. A gente sustentava o que quem milita no criminal, que não tinha nada que fosse absoluto, tinha que haver uma diferenciação dessa questão. Então, nesse caso específico, não é assim, porque tem todo um contexto fático por trás disso. Então, acabou. Em resumo, essa lei de 8 de março, ela não, na verdade, não, ela só fecha o que já vinha sendo decidido e ficou claríssimo. Agora, não tem mais como sustentar, digamos, uma legalidade, de um relacionamento de uma pessoa menor de 14 anos, ali com outra pessoa maior, ou que da mesma idade, que daí também os dois vão estar cometendo ali um ato infracional também. Até porque nós tínhamos decisões anteriores que, por conta do consentimento ou da gravidez, até teve decisão do STJ nesse sentido, né, Justo. que tornava atípico, né? Exato. E dizia que não era crime por conta disso. Foi ano Então, nós passado, tínhamos- exatamente, Caroline. Ano passado teve essa decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que falou justamente sobre isso. Que, nesse caso, pela gravidez, pelo Isso. relacionamento, Seria consentimento. muito mais grave tornar crime e deixar o pai preso do que, Exato. né, E aí por conta da agora, gravidez. recente, agora a partir desse ano, não cabe mais. Então não tem mais exceção de Romeu e Julieta. Nós não temos mais todo um contexto. Agora é absoluto. Menor Não de cabe 14 anos. interpretação. Não cabe interpretação. Para finalizar, é isso. Esse caso de Minas Gerais, o fato é que a menina de 13 anos, ela, vamos dizer assim, ela vivia numa localidade de muita miséria e ela era violentada por muitos rapazes da região ali, né? E até Pela que, mãe também, né? e aí Pela até que mãe chegou também. o traficante da região, Uhum. com seus Sim. 39 anos, 35, né? 35 anos e pegou a menina pra cuidar, Uhum. pra impedir que os outros abusassem dela. E a menina ganhou Se a viu afeição, protegida. se viu protegida por ele, ganhou a afeição por ele, e aí passaram a ter um relacionamento onde, de fato, ela consentia com o ato sexual com esse cidadão. E evidentemente, ela já tinha outras experiências, e por tal motivo é que se utilizou essa defesa aí, e o tribunal acabou reconhecendo ali que não se tratava de crime de estupro, né? Mas então então a nova lei, ela agora, ela veda esse tipo de entendimento. Ela estabelece que, ocorrendo então o ato sexual ou o ato libidinoso com um menor de 14 anos, é estupro e não tem defesa. É isso aí. É isso mesmo. Então, mais um exemplo agora só para a gente finalizar, Giovanni. Como é que vai saber, e só se alguém denunciar? Essa é uma ação pública incondicionada. Então, a partir do momento que uma autoridade policial, polícia militar, qualquer agente da segurança pública, ou Poder Judiciário, Ministério Público, souber disso, ele vai instaurar o procedimento para averiguar isso. Se, eventualmente, ainda que haja todo esse consentimento, a pessoa vai responder. Então, não há exceção. Menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Mas se o estupro for contra uma pessoa de 16 anos, aí ainda continua sendo privada. Aí, o que acontece? Também é incondicionado os crimes contra a dignidade sexual previstos no nosso Código Penal. Ele dispõe que esses crimes são de ação pública incondicionada. O estupro, ainda que a pessoa tenha 16 anos, como você mencionou, ainda assim, se for, aí, só que eu vou abrir um parênteses, mais uma questão. 14 anos completos, a gente chama que a pessoa tem idade do consentimento. Então, com 14 anos completos, a pessoa ali, ela pode se relacionar com uma pessoa de 30, 40 anos. É polêmico isso? Extremamente. Mas é uma questão que a nossa lei, ela preserva os menores de 14 anos. Se houver o consentimento... A relação sexual com Extremamente. pessoa maior de 14 anos só será estupro se for mediante violência. Sem Violência ou consentimento. grave ameaça, sem consentimento,
Ou Abaixo de 14 ou anos 14 incompletos. Isso, 14 incompletos. Não dá. Então, é incondicionada se a vítima for de 16 anos. Na verdade, E se for de 25, por exemplo? também é incondicionado, porque assim, não tem... Qualquer crime sexual é Isso, incondicionado. esse crime em específico, né, na verdade, os crimes contra a dignidade não, sexual, em sua grande maioria, não cabe essa questão de poder, enfim, representar contra a pessoa pela gravidade, né? Então, mesmo que a pessoa tenha 25 anos, um exemplo, agora, Giovanni, você tem a sua esposa com a outra pessoa, né? Tem uma outra pessoa que tem a sua esposa. A esposa, naquela noite, ela não quis. Ele forçou ela a ter relação sexual mediante, obviamente, uma violência fixa, física, uma violência ali psicológica. Ele cometeu estupro. Não é estupro de vulnerável, mas é um estupro. Ele cometeu estupro que foi contra a vontade dela. Então pode ter 25, pode ser 30 anos, E pode se ser... ela denunciar, Se ela a ação é denunciar, se ela incondicionada. denunciar, isso. Então, aí, porque era privada, ou mudou isso? Isso aí, assim, Giovanni, eu tenho entendimento que deve ter mudado ali depois de 2009, que houve uma grande mudança. Em 2009, porque tinha aquele famoso crime de atentado violento ao pudor, Sim, né? aí Foi em 2009 que teve essa alteração. Pode ser que esteja sido nesse lapso ali que houve essa alteração. Então tá. Não, muito bem, então vamos avançar aqui, porque o horário tá se passando, né? E não vamos nem entrar nessa seara aí, porque eu, como familiarista, essa questão de dizer que 14 anos tem consentimento, eu não vou nem entrar nessa discussão. Não, porque- eu não quis nem provocar Verdade. antes, porque a Caroline mencionou ali, começou falando sobre assim, mulher, e essa semana a bola da vez na treta jurídica é assim, afinal de contas, o que é mulher? Porque foi agora tentado passar o projeto de lei de autoria da deputada lá, Erika Hilton, né? Segundo a Mary Claire, a mulher do ano, né? Que para muitos não é mulher. Né? Então é polêmica acima de polêmica essa questão aí. O que é mulher, afinal de contas? Porque segundo alguns, é quem se identifica como mulher. Não importa se biologicamente é ou não, né? Mas essa questão a gente vai deixar um pouquinho para frente, porque daí Sim, hoje não dá mais tempo. Vamos ao previdenciário aqui. E, inclusive, já vou sugerir também, para um episódio futuro aí, trazer o conhecimento dos nossos ouvintes aí o ECA Digital, que tá para ser aí aprovado, né? Sim. Foi. Eu já comentei num episódio aqui, né? E a partir do dia 17 entrou em vigor. Ah, tá. Então tá bom. Dia 17 entrou em É vigor. um tema Eu interessante já falei um pouco sobre ele num episódio anterior, mas a gente pode voltar a conversar. Muito bem. Hoje eu vou conversar um pouquinho, André, sobre previdenciário e sobre aposentadoria. Bom, eu já trabalho com previdenciário há muito tempo, né? Já passei por alguns períodos aí de transição e recentemente a gente teve a reforma da Previdência. Recentemente não, né? Porque já se faz 7 anos. Mas ainda estamos sentindo os impactos dessa reforma, porque algumas regras de transição ainda estão percorrendo o seu curso. E aí eu quero trazer aqui, afinal de contas, quais são as possibilidades de se aposentar, né? Porque a reforma de 2019, a rigor, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela só estabelece, dali para frente, ou pelo menos a intenção da reforma foi dizer que no Brasil, dali para frente, só se aposentará por idade mínima, né? É claro que como havia muita gente no período que já estava próximo de se aposentar, né? Ou melhor, fazendo uma metáfora, como o jogo já estava rolando e aí estava se mudando a regra do jogo no meio da partida, foram criadas algumas regras de transição, né? E é isso que eu vou explicar aqui para que os nossos ouvintes tenham um pouco de conhecimento sobre essa área. Vamos lá. Então, havia até 2019 a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade mínima. No tempo de contribuição, o homem se aposentava com 35 anos de tempo de contribuição, a mulher com 30 anos de tempo de contribuição. Havia essa distinção entre homem e mulher. A reforma da Previdência, ela tentou
inicialmente, acabar com essa distinção. Depois, ali no debate no parlamento, acabaram mantendo, sim, a distinção, porém, com uma diferença menor do que existia até então. E aí, por conta disso, tá? A gente tem a primeira regra de transição, que é chamada de equilíbrio, ou melhor, aposentadoria com a pontuação. Pega-se o seguinte, a mulher com 30 anos de contribuição, somando a sua idade, se atingir 86 anos, pode se aposentar. O homem com 35 anos de tempo de contribuição e, somando a sua idade, atingir 96 pontos, também pode se aposentar. Mas isso lá em 2019. De 2020 para frente, para cada ano, aumenta o número de pontos. Então, hoje nós estamos em 2026. Então, para a mulher, já está com qual pontuação? Está com 2020, foi para 87, 88, 89, 90, 91, 92. Já está em 92. Então, hoje, em 2026, para a mulher se aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, ela tem, somando a sua idade, atingir 92 pontos. Essa pontuação, ela tem um limite. Ela vai chegar até 100 no caso de mulher e 105 no caso do homem. Tá? Então, provavelmente aí vai acabar em 2000... Provavelmente não. Em 2030 acaba o aumento de pontuação ali. Tá? Evidentemente que depois a gente vai vendo aqui com outras regras, acaba que uma regra ela meio que ela vai se tornando inútil para quem estava no meio do jogo. Né? Para quem estava mais próximo do final do jogo, alguma regra vai fazer sentido. Para quem estava mais no começo do jogo, aquela regra já não vai fazer mais sentido porque vai ter outras regras que vão ser melhores do que aquela. Tá? Então, a próxima regra é parecida com a aposentadoria por tempo de contribuição e pontuação, porque, na verdade, ao invés de usar a pontuação, usa a idade mínima. Tá? Então, assim, a mulher com 30 anos de contribuição e 56 anos de idade pode se aposentar. E o homem, 35 anos de contribuição e 61 anos de idade, pode se aposentar. Tá? Lembrando, em 2019, o homem, ele tinha que ter só 35 anos de tempo de contribuição. Não precisava ter idade mínima. Tá? Mulher, 30 anos de contribuição. Não precisava ter idade mínima. Para aposentar por idade mínima em 2019, antes da reforma, o homem tinha que ter 65 anos de idade. A mulher, 60. Então, essa regra faz assim, uma mistura dos dois. Mulher, então, continua com 30 anos de contribuição e o homem com 35, mas põe uma idadezinha mínima para também ser cumprida. Não precisa ser a idade que já existia em 2019, que no caso mulher era 60, então optou-se por 56 anos, e no caso do homem, ao invés de 65, 61. Porém, tal como na outra regra, a cada ano aumenta a idade mínima. Para cada ano, 6 meses, aumenta a idade mínima. Então, hoje, a gente, depois de 6 anos, né, já aumentou 3 anos a idade mínima. A mulher hoje, em 2026, precisa ter 59 e o homem precisa ter 64. Tá? A próxima regra, tá, é uma regra que ela se divide em duas por conta da exigência de um pedágio. Primeira regra é o pedágio de 50%. Ela só se aplica para quem lá em 2019, quando entrou a reforma da Previdência, faltava 2 anos para se aposentar. Tá? A mulher, no caso, tinha que ter já 28 anos de contribuição, o homem 33. Aí ele basta pagar um pedágio, né, ou contribuir por 50% do tempo que faltava para se aposentar em 2019. Vamos admitir que o homem chegou lá em novembro de 2019. Olha, eu tô com 34 anos certinho de tempo de contribuição. Bom, falta 1 ano. O que ele precisa? Contribuir por mais 6 meses. Esse é o pedágio de 50%. Tá? E
Mas só vale para quem efetivamente preenchia aquela questão ali de 2 anos faltando para atingir o tempo mínimo de contribuição. Fora isso, tem um pedágio de 100%. E aí aplica para qualquer pessoa. Então, vamos dizer que o homem chegou em 2019 com 32 anos de contribuição. Não pode se beneficiar do pedágio de 50%, porque faltavam 3 anos para se aposentar. Aí ele faz o quê? Paga um pedágio de 100%, mais 3 anos. Então, ele vai se aposentar com 38 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade. Tá? O mesmo vale para a mulher. Mulher chegou lá em 2019, na reforma da Previdência, com 27 anos, faltando 3 anos para se aposentar, paga um pedágio de 100%, vai a 33 e se aposenta, independentemente de idade. Aí nós temos a regra da aposentadoria por idade, que é a regra que ela vem ser a regra permanente, né? Porém, ainda também tem a aposentadoria por idade, uma regrinha de transição ali, tá? Que diferencia pela carência e o tempo de contribuição. É que a carência e contribuição parecem a mesma coisa, mas a carência ela usa número de contribuições e o tempo de contribuição é o tempo mesmo, né? Apenas para explicar aqui, às vezes uma contribuição ela não é feita com um salário mínimo, né? O sujeito entrou na empresa para trabalhar no dia 25 de um mês, ele só teve 5 dias de trabalho no mês. E o salário que ele recebeu naquele mês deu R$600. Aquele mês não vai entrar para carência, mas entra como tempo de contribuição. Então tem essa distinção aí, tá? É uma perfumaria aí nessa questão. Mas vamos lá. Para quem já estava afiliado ao INSS antes da reforma, basta então a mulher ter 60 anos de idade, com 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência para se aposentar. E o homem, 65 anos, 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência, também para se aposentar. Tá? A mulher, eles também fizeram uma regrinha ali de que a partir de 2020, soma 6 meses na idade mínima, até chegar a 62, que é o caso de hoje. Já chegamos. Hoje nenhuma mulher se aposenta com menos de 62 anos de idade, inclusive para quem já estava afiliada naquela época, né? A diferença para a nova regra é que o homem agora tem que ter 20 anos de tempo de contribuição. A mulher continua com 15 anos. Tá? Essa é a diferença em relação à aposentadoria por idade anterior. Tá? Na questão da aposentadoria decorrente de atividade especial, que é aquela atividade de salubridade, para facilitar, né? O pessoal entende mais facilmente quando fala em salubridade. Há então o seguinte, 15 anos com uma atividade que ela é realmente bastante salubre, que é o caso de mineradora, né? Aquele cara que trabalha lá nas minas de carvão, tem o risco que é chamado de risco alto e o risco moderado, que é a maioria. É o tal dos 25 anos. Tá? Também tem ali uma regrinha que mistura ou pontos ou idade mínima. Tá? Então, para a pessoa se aposentar, a aposentadoria especial, normalmente vai ter assim, e aí não tem diferença de idade de homem e mulher. Nesse caso, não se fez distinção. Tá? O homem e a mulher não se aposentam com menos de 60 anos de idade, no risco moderado, 58 anos no risco alto e 55 anos no risco máximo, que é aquela questão da mineração, né? Mas aí também tem a regrinha de pontos, que eu não vou comentar aqui, tá? E para os professores também tem várias situações aí. Aí essa aqui eu vou detalhar porque muitos professores estão aí nos acompanhando e para eles tem várias situações. Aquela aposentadoria que mistura tempo de contribuição com pontos, tá? Reduz 5 anos, tanto a idade quanto os pontos, tá? Então, no caso,
A mulher, 25 anos de tempo de contribuição, o homem, 30 anos. Pontos mínimos, 81 para mulher, 91 para homens. Só que, para cada ano, sobe um ponto a mais. Então, hoje, 6 anos depois, já estamos, no caso de mulher, 87, e o homem já está em 97, tá? Essa pontuação vai chegar para a mulher até 92, isso em 2030, né? Chega em 92 e no homem chega a 100, tá? O mesmo vale quando existe o tempo de contribuição mais a idade mínima, que é aquela segunda regra que eu mencionei lá. Mesma coisa, mulher 25 anos de tempo de contribuição, homem 30 anos. E a idade mínima da mulher 51, 56 o caso de homem, tá? E aí, para cada ano a mais, a partir de 2020, soma 6 meses na idade mínima. Então, hoje está já subindo 3 anos. Mulher, hoje, em 2026, o que importa é a idade de 54. E hoje, o homem, no caso, é 59, tá? Vai até 57 para mulher e 60 no caso do homem, tá? E aí tem a regrinha ali do pedágio 100% e a idade mínima, que vai exigir o seguinte, além do pedágio 100%, que é aquele tempo que faltava para cumprir os 25 anos e 30 anos, mulher e homem, em 2019, tem que contribuir o dobro, né? Faltava 5, vai ter que contribuir mais 5 anos, tá? E ainda tem que ter a idade mínima de 57 anos para mulher e 60 anos para o homem. E nesse caso aqui não aumenta mais a idade, é isso aqui mesmo. Evidentemente que aqui fica a recomendação. As pessoas precisam se preocupar e fazer um planejamento, procurando um profissional da área. Porque são tantas regras que só um profissional pegando ali os dados, jogando uma planilha bem elaborada para poder ter uma certeza em que condições a pessoa vai se aposentar. E às vezes a pessoa ela tem mais de uma regra para se aposentar. E às vezes com diferença de tempo. De repente a pessoa consegue se aposentar em 2027, mas aí a renda mensal fica 3 mil. Menor. Mas se ela se aposentar em 2028, ela pega uma outra regra e aí a renda mensal já fica maior. Então tem tudo isso. Então fica aqui a recomendação. Você que já está para mais do meio do caminho aí percorrido, procure aí um profissional, faça um planejamento e vê como pode melhorar o seu tempo, a sua programação de aposentadoria, né? Porque isso é uma falta de hábito das pessoas. Eu atendi já muitas pessoas no escritório que se aposentaram muito abaixo daquilo que financeiramente foi a vida dela, né? Um tempo que estava em atividade, recebiam bons salários, e foi não se por preocuparam. Falta de programação. E não se preocuparam. Às vezes deixaram de recolher por muito tempo, trabalharam às vezes sem registro, aquela coisa assim, eu tinha um acerto lá com o meu patrão, eu ganhava um pouquinho mais, mas ele não me registrava, daí ele não pagava tanto tributo e eu acabava ganhando um pouquinho mais na minha conta, ficou sem contribuição, aí além de ter atrasado a aposentadoria, recebeu menos. Às vezes o patrão até contribuía, mas contribuía sobre um salário menor, né? Recebia por fora, tem muitas situações aí. Então, assim, é importante, porque afinal de contas a aposentadoria é a renda da pessoa depois que ela encerra a sua atividade, né? A sua vida ativa, né? E aí vai viver com aquilo lá, né? Se ela não tem uma renda passiva, e é a minoria no Brasil, né? A pessoa tem que se preocupar. Qualquer valorzinho aí pode fazer uma importante diferença. Faz diferença. Muito bem, então... E são muitas regras mesmo, né? Até para nós que somos advogados já é difícil acompanhar. Então imagina para quem não é da área, né? Eu não trouxe aqui a questão da aposentadoria do deficiente, que já também tem outras regras ali aplicadas, né? Essa questão da aposentadoria do especial, né? Que é a questão da insalubridade também. Passei muito rapidamente aqui, ela também tem várias situações. A própria reforma determinou que a lei precise,
que a lei ordinária vai precisar regulamentar. A emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência, tratou assim, superficialmente, ela alterou, sim, a aposentadoria, mas delegou para a lei regulamentar melhor. E ela dificultou bastante, tá? Como era e como ficou, tá bem diferente e ficou para pior, né? Para conseguir ter esse direito. A gente não tem certeza como é que vai ficar a questão da conversão, porque às vezes a pessoa ela trabalha 10 anos numa atividade especial e o resto do tempo numa atividade comum. Até 2019 se sabia perfeitamente que os 10 anos faz o cálculo de conversão para tempo comum, ou seja, joga 40% a mais. De 10 anos, passava para 14. Somava lá com mais 20 anos de tempo de atividade comum, a pessoa tinha 34 anos de atividade comum. Né? Era tranquilo. Agora, a reforma da Previdência de 2019, o objetivo dela foi impedir a conversão. Como vai ficar, o STF vai decidir isso aí. Por enquanto, não decidiu, né? Então, é isso aí. E tem alguma regra especial para quem tem atividade rural? Porque também tem alguma especificidade aí, né? Teve alguma mudança? A atividade rural, não é que teve mudança, né? Aí existe o trabalhador rural, como qualquer outro trabalhador urbano, e existe o segurado especial, que é considerado aquele que trabalha na agricultura em regime de economia familiar. Esse cidadão, ele tem o direito à aposentadoria rural de um salário mínimo sem precisar contribuir. Tá? Evidentemente que ele tem que trabalhar a vida dele praticamente dedicada quase toda a sua vida àquela atividade, né? Mas a pessoa que trabalhou lá na sua infância, na agricultura, e que depois foi para o trabalho urbano e quer usar aquele tempo, se foi antes de outubro de 91, ok, ele vai poder usar aquele tempo de trabalho rural no seu cômputo de tempo de contribuição sem precisar pagar nada. Mas se foi depois de outubro de 91, ele tem que pagar para valer como tempo de contribuição. Então, Entendi. Sim, tem algumas regras específicas ali para o trabalhador rural, mas também tem detalhes ali a serem observados, tá? Então, tem que procurar um especialista e fazer a programação, porque realmente é muita especificidade, né? É muito importante, é muito delicado, que mexe no bolso. É uma coisa mais... No futuro, né? Eu tenho um cliente que é até inclusive um parente meu, ele é bancário, né? E hoje o bancário, eles são muito cobrados. A produtividade deles é insana É e, meta, né? e a pessoa chega lá na casa dos seus 55 anos de idade, ela realmente está desgastada. Ela não vê a hora de poder descansar. E quando ela trabalha num ambiente que é de muita exigência e com muito estresse, ela fica contando os dias para chegar lá no dia para poder se aposentar. E aí ele me procurou e estamos aí desenvolvendo aí o planejamento para ele não trabalhar um dia mais. Ele chegou naquele dia, ele Nem pedir um dia aposentamento. mais, nem um dia menos. Se um dia menos ele não vai ganhar, então tem que ser no dia certo. E aí, de fato, e sempre tem às vezes pode ter uma situação ou outra. Nesse caso desse cliente, ele tem um tempo de trabalho no regime, no serviço público, que é o regime próprio. E aí eu já orientei ele, estamos fazendo assim, ó, a gente precisa levar esse período pro INSS. E é um procedimento chatinho, é bem burocrático. Então já estamos fazendo, ele não pode se aposentar agora, mas mesmo assim a gente já abriu um pedido para pelo menos deixar esse tempo averbado. Quando ele realmente atingir a idade mínima que ele precisa, a gente vai fazer o pedido. Averbado. Aí já está averbado, senão ele vai perder tempo lá na frente. É isso aí. Certo, André? Então, Muitas informações hoje. Vamos lá. Muito interessante, mas o bom que dá o panorama geral, né, Caroline? Para o pessoal que está em casa nos assistindo, que tem algum parente, para procurar um profissional ali, para ver isso aqui, ele falou, quero saber mais. Procurar um advogado ali para fazer esse planejamento. Não espera para a última hora, provavelmente já tem um direcionamento. Com certeza. Importante. É isso aí. E é um tipo de tema, assim, que
como são números, a pessoa até difícil fica ali falar. prestando atenção, Mas pra é dentro. difícil. Mas como vão vindo números e números e várias situações, acaba que não fixa bem. Então, o ideal realmente é procura o profissional, e o profissional ele vai pegar o seu extrato de contribuições, enfim, vai fazer ali a entrevista com o cliente e coletar todos os dados necessários para fazer uma simulação. Tá? Isso. Inclusive, não só para fins de cômputo do tempo de contribuição, mas também para verificar a questão da sua renda mensal, né? Melhorando a contribuição ou não vale ou não vale a pena. E outro detalhe que hoje está muito em evidência é a história do deficiente, né? Que pode fazer uma grande diferença. E a aposentadoria do deficiente, ela, vamos dizer assim, ela impede que sejam aplicadas diversas exigências típicas da aposentadoria por tempo de contribuição. E essa história ali do pedágio ou da pontuação, isso tudo não está na aposentadoria do deficiente. É bem mais tranquilo. Mas tem algumas situações também que talvez, quem sabe, a gente traga aqui no episódio E futuro. o Estatuto da Pessoa com Deficiência Tá ampliando, né? bem amplo, Tá né? ampliando. Ó, ontem, essa aqui é uma fofoca aqui, uma treta jurídica, gente. Essa aqui eu sou obrigado. Nós tivemos um juiz muito famoso na Lava Jato. Além do Sérgio Moro, quem foi outro juiz famoso da Lava Jato? Da Lava Jato? Agora, sim, de pronto. Lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. O... Caramba, Deus, Não, tá não falando o Exa- careca, não, careca. Não, né? não. O Marcelo Bretas. O Bretas. O Marcelo Bretas, sim. ele sofreu um processo administrativo e perdeu o cargo dele, né? Vamos dizer assim, né? Ele foi punido, né? Tem um termo técnico ali que, na verdade, eles não perdem o cargo por conta da vitaliciedade da Aposentadoria magistratura. compulsória. Mas, enfim, ele foi aposentado compulsoriamente ali em razão do processo administrativo pelo qual ele foi julgado e penalizado. E ele se tornou aí uma figura importante nas redes sociais, ele se tornou ali um coach, alguma coisa assim nessa área. E ele fez um pedido, entrou com ação judicial, né? Pedindo a isenção do imposto de renda sobre os proventos, alegando que ele sofre da síndrome de burnout, né? E a juíza indeferiu o pedido dele, né? Julgou improcedente, porque olhando as redes sociais dele, ele está trabalhando normalmente, está se divulgando suas atividades, e o que demonstra que ele, na verdade, essa síndrome de burnout não é motivo suficiente para lhe dar o direito à isenção dos proventos. Por quê? Porque a lei lá do imposto de renda, ela estabelece algumas algumas doenças que, de fato, por exemplo, a neoplasia maligna, né? A pessoa que teve neoplasia maligna, ela vai ter isenção de imposto de renda nos seus proventos. Quem teve, por exemplo, nefropatia, né? Foi o caso do meu pai, né? Ele também foi agraciado com a isenção do imposto de renda. Então, tem várias doenças ali, né? A cardiopatia grave. E aí ele quis enfiar ali o burnout no meio desse rol de doenças para tentar encaixar e Não o pedido não foi acolhido. Não colou, Não exatamente. Então é isso aí. Hoje foi um episódio bastante interessante, né? O debate aqui foi ostensivo, vamos dizer assim, né? Todo mundo aqui participou ativamente. E agora a gente vai para as alegações finais. André. Eu quero fazer um convite para quem está nos assistindo para assistir o episódio anterior com o Dr. Marcelo. Um episódio muito interessante, foi uma conversa muito bem conduzida. Ele falou do livro, da questão dos poderes, que eu me interesso muito. Então, para quem não assistiu, assista ali o episódio anterior com o Dr. Marcelo. Quero agradecer mais uma vez aqui, estar ao lado da Caroline, do Giovanni. É sempre uma satisfação estarmos aqui para falar do que a gente faz, do que a gente gosta, de uma maneira descontraída, sem exaurir o assunto, que aqui não é o objetivo de ninguém exaurir qualquer tipo de assunto, mas de colocar a mesa para reflexão, para ter um entendimento, ao menos superficial, do que nós estamos falando aqui hoje. Agradeço mais vezes e passo a palavra para a Caroline. Isso aí. Eu só tenho também a agradecer, dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez, conversando sobre assuntos, né, que não são tão caros, né? E pedir para que os nossos ouvintes, né, deem a sua participação, digam aí qual o assunto, né, que gostariam que fosse debatido aqui à mesa para que nós pudéssemos conversar. Então, agradeço aí a participação também do André, do Giovanni, dizer que foi
É um episódio muito produtivo, né? Dialogamos bastante, mas com certeza jamais vamos exaurir, porque poderíamos ficar horas e horas aqui debatendo sobre esses assuntos. Nem adentramos em alguns já justamente para não nos alongarmos ainda mais. E é isso, agradeço a presença de vocês. Muito bem, é uma satisfação sempre adorável, né? Agradável estar na companhia dos colegas e agradecer aí a companhia também de quem nos acompanha pelo YouTube, né? E falar, se inscreva, deixa o joinha, faz aí um comentário, sugira algum tema, coloque aí a dúvida aí que a gente, quem sabe, possa tirar num próximo episódio e vamos para cima. Até o próximo episódio. Abraço a todos. Até, um grande abraço.